Quero ler com você nesta manhã, na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 10º até o 16º. Efésios, capítulo 4, do 10º ao 16º versículo. Diz assim a palavra do Senhor nessa manhã: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nesta manhã, em que nós temos uma festa familiar, que nós comemoramos o Dia das Mães, é um tempo bastante oportuno para nós pensarmos na igreja como uma família de famílias. A igreja é essa construção de Deus na terra, convidando homens e mulheres para adorá-lo, honrá-lo, fazer grande nome do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, escrevendo que nós somos chamados para proclamação das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a igreja é uma família de famílias. E eu quero aqui deixar o meu abraço pastoral a todas as mamães da nossa igreja, a você, mãe que não está conosco aqui presente, mas está nos acompanhando em nossa transmissão. Que a graça do Senhor esteja sobre você, que você tenha um abençoado Dia das Mães, as mães que aqui conosco presentes estão, que nós sejamos hoje, vivamos um tempo de família intenso, celebrativo, com a graça de Deus. Mas eu quero pensar com você rapidamente nessa manhã, isto que esse cântico que nós acabamos de cantar nos aponta. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de perto e não de longe. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir. Porque Deus é Deus de aliança e todas as suas promessas vão se cumprir na vida do povo de Deus. Isto é igreja. Isto é igreja. E nessa manhã nós celebramos essa santa comunhão, essa expressão viva da graça de Deus no mundo, espalhada por toda a terra, em todas as nações, em todos os povos, em todas as culturas. O poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus se dá através das famílias de Deus, através do povo santo de Deus, o povo que Ele separou, que Ele escolheu, que Ele chamou para a sua própria exclusividade, para o seu louvor, para a sua glória. E hoje eu e você estamos inseridas neste contexto.
Porque quando nós pensamos em igreja como família, alguns valores precisam estar muito bem consolidados, muito bem construídos, muito bem definidos na vida da comunidade. Porque são esses valores que dão sustentabilidade, que dão envergadura para um crescimento sólido, firme, genuinamente bem estabelecido, a partir dos seus princípios, dos seus valores. Então, como uma família pode subsistir em tempos de tantas instabilidades? Como uma família pode avançar em tempos tão difíceis quanto esses que estamos atravessando? Quando as verdades absolutas estão sendo chacoalhadas, bombardeadas, e as estruturas que sustentam a sociedade, as estruturas que sustentam aqueles valores que nos legaram os nossos pais, os nossos avós, que nos fizeram chegar até aqui, nesses tempos, estão meio que desmanchando-se. É na família, é no núcleo familiar que nós vamos vivenciar, encorpar, fortalecer, na relação familiar, na relação conjugal, na relação com a paternidade, com a paternidade, na relação com os irmãos, entre os irmãos, esses valores é que vão sendo consolidados, firmados, dando base, dando segurança, estabilidade para que a igreja, para que a família avance, cresça, se desenvolva, para que os filhos continuem crescendo numa ambiência propícia, oportuna, para que eles alcancem aquilo que o nosso desejo, o nosso coração quer para eles. Não é assim que nós pais sonhamos? Mamães, fala sério. Os melhores sonhos para um filho estão acalentados no coração da mãe, ainda antes de concebê-los. Isso é uma realidade. Esta pessoa que Deus concebeu na família, que é uma parceira de Deus, ela se une a Deus na gestação da vida, empresta o seu corpo, e a sua alma é arrebatada por esse período de 9 meses, e o seu coração se volta, e todo um processo de vida toma conta dessa pessoa, dessa mulher, e ela, quando acolhe no colo os filhos, o filho, a filha, os sonhos já estão todos formatados, os desejos já estão todos concebidos, as orações, as melhores orações estão colocadas por esse bebê que está sendo encaminhado na vida, porque é assim a maternidade. Então, esses valores que eu gostaria hoje de falar para você, que estão aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja, é uma carta circular, ele está no capítulo 4 falando da unidade da igreja, da unidade da fé na vida da igreja. E ele fala da diversidade, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, da diversidade da unidade. Ele fala dessa diferença que existe, que cada um vem ao chamado de Deus, vão entrando na família da fé, vão entrando na comunidade de fé, vem com a sua história, com a sua própria contribuição, ao modo que chegou, a graça de Deus o acolhe, o abraça, o envolve, planta numa comunidade de fé. Assim também são os nossos filhos na nossa família. Nós, por mais que nós os almejamos, não sabemos se será menino ou menina, escolhemos nomes, mas a sua identidade vai se delineando, se consolidando nesse processo de crescimento familiar, tal qual um novo membro na igreja vai também se construindo, se consolidando, se firmando nos valores que sustentam a igreja. E aqui o apóstolo Paulo está falando que ela cresce, a igreja cresce. A igreja nasce para crescer e não para decrescer, porque é o Espírito de Deus que atua na igreja e que fomenta, lubrifica, ajusta, integra, acolhe, abraça com o abraço da graça e vincula com o amor da cruz de Cristo, para que a igreja vinculada se desenvolva e cresça. Hoje, por exemplo, vamos ter aqui a profissão de fé de 6 adolescentes.
E é, obviamente, uma grande alegria a nós, como igreja, ver os nossos filhos, os filhos desta igreja, crescendo. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho muito abençoada com esses meninos, menino e meninas, não é? E um presbítero, o presbítero Ciro, disse: olha, eu peguei no colo essas meninas, são filhas de meus amigos, crescemos juntos na igreja. Isso é uma bênção, isso é um sinal claro da graça de Deus na vida de uma igreja, que é séria na formação espiritual de vossos filhos, que é séria na implicação da palavra de Deus, no levar a palavra de Deus ao coração dos filhos e trazê-los à escola dominical, e esta igreja está pronta, preparada para acolher e ensinar a palavra de Deus, fazendo essa parceria com os pais no encaminhamento da formação espiritual dos seus filhos. O resultado é isso que nós vamos ter hoje. 6 de nossos filhos de nossos irmãos queridos aqui da igreja, que se casaram aqui, alguns deles, seus filhos nasceram, foram batizados nessa igreja, e hoje vão fazer a sua pública declaração de fé. Eles vão dizer diante da igreja, perante Deus: sim, Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal. Mark Dever, um pastor norte-americano, escrevendo um livro muito conhecido sobre as 9 marcas saudáveis de uma igreja, ele fala que dentre as 9, uma delas é a sua teologia. Uma igreja que tem uma teologia saudável é uma igreja que tem recursos para consolidar o seu crescimento. E esta igreja sempre cuidou da sua teologia. Esta igreja sempre foi fiel no cumprimento das Escrituras, no ensino da palavra de Deus, da doutrina reformada, e nós estamos hoje, esse ano, comemorando os 95 anos de história desta igreja, não à toa. E esta igreja continua crescendo, se desdobrando em novas igrejas, formando novos pastores, não à toa, porque ela está fincada em uma boa teologia, numa boa doutrina. E não são homens nem mulheres que definem, mas é a palavra de Deus que está bem ensinada e fundamenta o crescimento e o desenvolvimento desta igreja. Então, um deles é este. O outro tem a ver com o ensino e o discipulado. Porque não basta apenas termos uma boa teologia, é preciso ensiná-la e fazê-la inculcar na mente e no coração dos nossos filhos. E aqui nós temos irmãos e irmãs, pais, especialmente os pais, que se desdobram nessa tarefa, dentro de casa, em ensinar os seus filhos a sã doutrina e a aplicabilidade do ensino aprendido na vida. E isso é extraordinário. Se não houver esse esforço da família, do núcleo familiar, em transmitir para a vida, para o dia a dia, na concretude da história, nos processos familiares, na educação dos filhos, no relacionamento conjugal, no ambiente familiar, não houver a aplicabilidade dos valores e princípios da palavra de Deus, nós vamos ter igrejas muito bem, com uma boa fundamentação teórica na teologia e na doutrina, mas na vida é uma tragédia. Por isso que a igreja é família de famílias, porque é nessa construção que nós compreendemos que Deus nos manda, Deus nos envia esses queridos irmãos, e os seus filhos nascem aqui, e nós vamos nessa santa parceria, pastores, presbíteros, diáconos, lideranças, professores de escola dominical, toda a estrutura que Deus concede a essa igreja, vamos consolidando, ensinando, formando, transferindo os conhecimentos, e na vivência de adoração vamos impingindo os valores da fé, mas é dentro de casa. É no dia a dia que a aplicação da palavra de Deus se dá. E aí, o resultado disso é uma igreja vigorosa, é uma igreja forte, é uma igreja que tem sustentabilidade. E esta igreja está fazendo 95 anos. E hoje também vamos ter aqui a apresentação de novos membros. E uma igreja que é saudável, segundo Mark Dever, é uma igreja que cresce numericamente. Cresce numericamente. Por quê? Porque ela ganha a empatia.
ela ganha a simpatia dos de fora. As pessoas, quando chegam numa ambiência de uma igreja saudável, onde a boa teologia, a boa doutrina é ensinada e ela é aplicada, e há um ensino, e há um processo de discipulado, de ensino pessoal, as pessoas chegam e fincam raízes, e dizem para os filhos, e dizem um para o outro: é aqui que vamos ficar, é aqui que vamos crescer. E isso que está acontecendo também nesta manhã. O Senhor está nos dando mais 2 famílias que estão chegando na igreja nesse tempo de pandemia. E são irmãos que já caminham com Deus da promessa, com Deus da aliança, há tempos. São irmãos que vieram de outra comunidade, onde também contribuíram, onde também foram abençoados. Aliás, eles têm história com o Evangelho desde os bisavós. Ou seja, Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de promessa. Tudo muda, pode tudo mudar, mas a palavra de Deus há de se cumprir. Eu quero concluir a minha fala nessa manhã convidando você, meu irmão, convidando você, minha irmã, nesses tempos de tantas transitoriedades, nesses tempos de tantas mudanças, nesses tempos em que os valores estão tão confusos e tão difusos, eu convido você a fazer o simples. Nesse tempo em que nós comemoramos 95 anos de história, eu convido você a celebrar diariamente o Deus fiel, o Deus da aliança, dentro de casa com seus filhos. A caminhar na segurança da fé, na simplicidade da fé, sabendo que todos rumamos a Jerusalém celestial. E hoje nós estamos também dando início às comemorações dos 95 anos da nossa igreja. E como início desta comemoração, nós vamos oferecer de presente para a igreja um livro. A nossa irmã Maria Helena, convidada pelo conselho, ela produziu um texto, e eu falo para ela que esse é um filho, ela teve 2 livros que ela escreveu do coração, e esse é um filho encomendado, né, irmã? Nós encomendamos para ela esse livro, e ela produziu um texto muito bom, muito vigoroso, que fala sobre oração, que fala sobre família, que fala sobre a fé, que nos chama a essa vivência, a uma devoção pessoal e familiar diante de Deus. São reflexões a partir da Bíblia, como é próprio da irmã, como ela faz sempre no seu trabalho de ensino e de discipulado. E nós queremos oferecer para a igreja nessa manhã o lançamento desse livro, para que você possa levar para casa e abençoar outras pessoas e também ter a sua edificação. Eu quero então com isso convidar você uns instantes de oração, de gratidão a Deus, de ações de graças ao Senhor, pela sua família, pela sua mamãe, pela vovó, pela nossa igreja, pelo aniversário da igreja. Eu queria, nesse tempo, enquanto a Miriam toca uma música no piano, que nós possamos adorar ao Senhor. Você que está em casa nos acompanhando, separe esse tempo para você dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é o Deus de promessa, e as tuas promessas não caducam, elas se cumprem na vida do teu povo. E nessa manhã nós estamos aqui celebrando aquilo que o Senhor começou lá há 95 anos atrás. E nós estamos celebrando o Dia das Mães, porque o Senhor cumpriu na vida das mães a tua promessa na vida dos filhos. Vamos orar, vamos ter um tempo de oração, silentemente. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar em voz alta, em voz baixa, fique à vontade. Nós estamos na presença do Senhor, e nessa manhã nós queremos adorar, bendizer, glorificar o nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração.